Senhoras, senhores, boa tarde. Estamos abrindo hoje a primeira audiência pública para estudo e ouvir da população em geral, das pessoas interessadas, sugestões com relação ao Código de Postura. Quero deixar aqui registrado já, de antemão, que essa Câmara, nós fizemos 250 convites para a sociedade, todas as pessoas interessadas, mas estamos vendo aí com meia hora de atraso que muitas pessoas, quase que ninguém compareceu, com exceção aqui dos funcionários da Prefeitura, da parte jurídica, da vigilância, fiscais tributários, de postura, Feirinha, nosso sempre querido colega vereador, e gostaríamos também de convidar os demais vereadores que se encontram no recinto dessa casa para comparecer e ouvir e dar sugestões. Lembramos ainda que o Código em vigor é a Lei Municipal 1526, de 2 de abril de 1971, quando era prefeito de Araçatuba o senhor João Batista Botelho. Isto há mais de 30 anos. Esse código já sofreu mais de 30 alterações propostas pelo Poder Executivo, tanto pelo Poder Executivo, tanto pelo Poder Legislativo, sempre visando adequá-lo às situações de cada época no decorrer desses anos. Entendemos que o novo código deveria ter sido elaborado logo após a promulgação da Lei Orgânica do município, que ocorreu em 1º de maio de 1990, sintonizando-se com a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal. Assim, esse código vem substituir a Lei 1526/71, que já está ultrapassada, pois foi elaborada em uma época cujos costumes e a própria estrutura urbana eram outros, não podendo, de forma alguma, ser comparada à que hoje vivemos. É uma tarefa árdua a apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo de um texto como esse, pois são 441 artigos, distribuídos em mais de 100 páginas, que estabelecem regras gerais sobre tudo o que fazemos no dia a dia. É bom lembrar que o regimento interno da Câmara Municipal estabelece prazo de 30 dias para os vereadores apresentarem emendas ao texto, tempo esse pequeno para análise de matéria tão complexa. Vou voltar ao assunto aqui. Para essa audiência pública, a Câmara expediu convites para órgãos públicos, sindicatos, associações, além de cientificar a população através de publicação no jornal A Folha da Região. Eu não sei se algum vereador queria fazer alguma... Vereador Tadame, agradecer ao vereador Tadame Kawata, membro dessa comissão, o vereador Gilberto Montovani aqui presente, o vereador Nili Queda, o vereador Clemente Cavazana, que faz parte da comissão. Chegou a notícia agora aqui de que ele precisou viajar urgentemente, e agradecer com os fiscais tributários, da vigilância, e também os de postura e planejamento, os funcionários de planejamento, e a comissão da Fazenda e a comissão que ajudou a elaborar esse código. Nós gostaríamos de citar algumas coisas que foram colocadas nesse código, algumas coisas que nós estamos estudando e anotamos algumas coisas aqui, e depois nós gostaríamos de ouvir cada fiscal, cada responsável por esse código. O artigo 8º, ele fala da varredura de vias públicas. Ele diz aqui que a população, ele está proibido de varrer e jogar em passeios públicos, praça pública, qualquer tipo de lixo. Quer dizer, a pessoa tem que recolher esse lixo. Nós aqui no artigo 14, ele diz que qualquer pessoa que atirar detritos ou lixo em passeios públicos, ele pode ser penalizado. Nós entendemos
que é muito bom esse artigo, mas eu não sei como é que vai ser cumprido isso, porque a prefeitura não, ela vai ter que oferecer tipo de lixeira ou alguma coisa para poder multar ou autuar qualquer pessoa que jogar uma bituca de cigarro na rua. Eu não sei como é que vai fazer, nós vamos ter que achar nesses 90 dias alguma maneira para que resolva essa situação. É um artigo polêmico, complicado, que eu entendo que da maneira que está hoje é muito difícil se colocar em prática. Bom, o artigo 29 também ele diz que vai ficar proibido no município, a partir da promulgação desse código, a venda de animais vivos e abatidos em vias e logradouros públicos. Nós sabemos aí que nas feiras livres tem muitas pessoas que vivem disso, é outra polêmica. O código ele se refere muito, aqui em alguns artigos, sobre o Código de Obras e Edificações. E nós sabemos que o município não tem. Conversando agora com alguns funcionários da prefeitura aqui, os engenheiros, eles nos disseram que ele já está praticamente pronto e nós gostaríamos que o senhor prefeito municipal enviasse o anteprojeto para essa casa urgentemente, para que a gente, nesse tempo, fosse estudando junto com a postura. Aqui, no artigo 58, ele diz também que todo proprietário de terreno, ele tem que limpar esse terreno 4 vezes por ano. É uma obrigação que vai ter que ser cumprida. Quer dizer, as pessoas que sempre compraram o terreno e deixaram abandonado aí, eu estou vendo aqui que ele vai ser obrigado e vai ter que cumprir essa lei. Espero que a fiscalização haja com bastante rigor com relação a isso, aplicando multa a essas pessoas que ficam especulando. Também no parágrafo 2º desse artigo, ele proíbe qualquer tipo de casa abandonada e escombro nesse terreno. O proprietário vai ser penalizado por isso. O artigo 100 regulamenta a ocupação de passeio público, mesas e cadeiras, bastante polêmico também. Haja visto que há um grande desemprego em Araçatuba, vai ter que ser bem estudado. Outro artigo que vai ser muito polêmico é o 105 para frente, que regulamenta a propaganda e publicidade no município, que fala sobre painéis, placas, outdoors. É complicado porque ele vem mudar tudo praticamente o que está aí hoje. Vai dar novas dimensões, tamanho, a distância de muro, vai ser outra situação complicada, porque nós temos aí, eu não sei quantos, se é 200 ou 300 outdoors no município. Outra coisa, o artigo 118, ele proíbe qualquer tipo de propaganda em vias e logradouros públicos com relação a tabaco, a bebidas alcoólicas. Nós temos várias empresas aí que usam o solo público com placa, né, fazendo propaganda de bebidas, de empresas, de cervejas. É outra coisa polêmica também, que nós vamos ter que estudar com muito carinho para poder ver essa situação. O assunto que vai criar muita polêmica é o artigo 115, que ele fala que panfletos na rua só poderão ser feitos por pessoas uniformizadas e registradas por uma empresa e autorizada pelo município para fazer isso. Quer dizer, vai acabar com o bico e o serviço de muitas pessoas aí que sobrevivem dessa situação. O artigo 126 e 128, ele é claro aqui, na obrigação dos proprietários de edifício em manter a conservação, a pintura. É outra polêmica que também tem que ser bastante discutida. Nós temos aí o artigo 140, que ele diz algumas coisas sobre guias, rebaixamento. Tem muitos proprietários que eles rebaixam as guias praticamente em toda a extensão do teu terreno. O novo código, ele diz aqui que não poderá ser superior a 6 metros. Tem muita gente aí que praticamente ele rebaixa a guia na frente da propriedade dele inteirinha para ele poder se beneficiar com o carro dele, para que ninguém estacione.
a obrigação do artigo 146 em todos os terrenos, na construção de passeio público e muro. Isso já é previsto, mas agora a lei vai ficar um pouquinho mais dura com relação a isso. O artigo 169 é outra polêmica, porque ele autoriza a criação em propriedades acima de 5 mil metros quadrados, de o proprietário a criar equino, ovinos. É outra polêmica, porque isso atrapalha alguns, eu acho que alguns tipos de criação, eu acho que deveria ser proibido dentro do município, na área urbana, teria que ser totalmente proibido. É outra polêmica. Uma coisa louvável aqui que nós estamos vendo é o artigo 182, que ele fala do alvará provisório. Nós sempre, vereadores aqui, a população, a Associação dos Contabilistas, sempre reclamaram com relação a isso. Quando um empresário queria se instalar no município de Araçatuba, ele tinha dificuldade em obter o alvará, às vezes demorava aí 30, 60, 90 dias. Hoje, com o alvará provisório, a prefeitura emite o alvará e dá condições por 90 dias para a pessoa ir trabalhando, instalar a empresa dele, já vai gerando emprego e para que ele apresente esse alvará. O artigo 192 também ele fala dos horários especiais. Isso já é regulamentado, ele só está criando algumas normas novas aí, vamos também rever essa situação, vai ser outro assunto meio polêmico. As farmácias e drogarias são regulamentadas pelo artigo 199 para frente. O comércio ambulante no município. Vem aqui um termo, título precário. A licença não é permanente, ela sempre vai ser uma licença sobre o título precário. Quer dizer, a prefeitura dá licença para o ambulante trabalhar hoje, mas se amanhã o Poder Executivo entender que ela tem que ser cassada daquela licença para o bem da comunidade, para o bem da população, o prefeito tem autonomia para isso. Nós temos aqui alguns artigos que regulamentam 247, as bancas, 264, os músicos ambulantes, o 266, o que não será permitido para esses ambulantes. O 324, ele regulamenta as carroças, os carroceiros no município de Araçatuba, emplacando, obrigando esse pessoal a ter um cadastro. Eu acho que tem que ser feito mesmo, porque a gente vê muita gente aí, às vezes, jogando entulho em terrenos vazios. Eu acho que a fiscalização tem que ser meia violenta com relação a isso, para que acabe o lixão nesses terrenos do município. O artigo 337 regulamenta os postos de combustível. Vem aqui algumas coisas aqui, a inovação, né? Que o posto ele só poderá daqui para frente ser instalado em esquinas e com uma testada de 40 metros. 1.000 metros de outro posto, ele não pode, ele não vai conseguir o alvará se ele não tiver numa distância de 1.000 metros de um outro posto de gasolina. A 100 metros de escola, de quartéis, isso aí já está previsto em lei. Eu acho que vai ficar muito bom, do jeito que está aqui. Haja visto que nós temos aí, parece que umas 10 leis, né, falando sobre esse assunto, dizendo, regulamentando, e agora ele vai ficar nessa situação. Eu entendo que vai ficar muito bom e vai ficar definitivo com relação à situação. O artigo 350, ele proíbe fábricas de fogos de artifício, ele só permite em zona rural. Excelente. Muito bem. O artigo 383, ele fala das salas de pessoas que utilizam clínicas de radiologia. A segurança que o Código impõe hoje é muito boa. Eu acho que nós não vamos ter problema nenhum, porque o que o Código exige, eu acho que a população, o trabalhador, ele vai ter bastante segurança, o paciente, com relação a isso, nesse caso. Agora, nós temos alguns casos aqui, que nem o artigo 412 e o 419, que ele impõe algumas multas de R$200 por dia.
uma coisa meio pesada, mas nós estamos vendo aqui que vai ser aplicado em casos de urgência, em emergência, em alguns casos de mercadorias estragada, farmácias, alimentação, prédios comprometidos. Eu entendo, a multa é pesada, mas eu acho que ela tem que ficar permanecida dessa maneira. E o artigo 439, ele vem aqui mantendo essa comissão, uma comissão consultiva, permanente, que vai continuar. Nós já vamos autorizar na aprovação do código essa comissão, que vai continuar recebendo sugestões da população, dos comerciantes, dos empresários, dos ambulantes, e essa comissão ela tem condições de receber essas opiniões, sugestões, e enviar para o prefeito, para que o prefeito mande para essa Câmara as emendas futuras que vão ser feitas nesse código. Eu só entendo aqui o seguinte: essa comissão permanente, ela tem a função de opinar somente. Ela tem 4 representantes da Prefeitura Municipal, que serão um médico sanitarista, um representante do Departamento de Água, um representante da Associação dos Postos e Revendedores de Combustível, um representante da Associação Comercial, um advogado militante do Fórum Local, um cirurgião dentista, 2 representantes da Câmara. E nós entendemos aqui o seguinte, que essa Câmara vai colocar mais emendas, porque a EAN, que participou e colaborou muito nesse código de postura, ela ficou fora dessa comissão, que vai ficar aqui para futuras sugestões. Nós vamos incluir a EAN através de emenda aqui dos vereadores. Os sindicatos contabilistas também ficaram fora. Entendo que a Fiesp também poderia participar dessa comissão. E, para que essa comissão, todo mundo sabe que a lei, ela nasce e não é eterna. Ela nasce sempre com uma possibilidade futura dela ser modificada e ser adequada. Agora, eu gostaria de saber se alguns vereadores querem falar alguma coisa, ou se nós vamos diretamente, Nilo, Tadame, o Batata, ouvir algumas sugestões do pessoal da fiscalização, da vigilância, ou não. Senhor presidente, eu acredito que o vereador Edival, que preside essa comissão, falou com muita propriedade a importância do que representa para todos nós esse código de postura. Eu também quero me associar à preocupação demonstrada pelo vereador, no sentido de que é cobrado da Câmara Municipal que a Câmara que deva fazer, não deva fazer. Mas quando a Câmara solicita o comparecimento para opinar, parece-me que a participação é mínima. Não sei se o horário é inadequado, o que está acontecendo. Mas acredite, senhor presidente, de que se essa deverá ser a primeira, não a última, a primeira das várias que poderemos fazer. E escutar também aqueles que foram convidados e não compareceram, dizer por que não, vamos solicitar à Câmara ou alguém da comissão que faça uma solicitação de justificativa do não comparecimento, porque eu reputo de que código de postura é de grande interesse para nortear as nossas atividades no nosso município. Então, a participação não só popular, mas, acima de tudo, das entidades representativas, é de crucial importância, porque amanhã acontece alguma coisa, geralmente recai nos ombros do Poder Legislativo e do Poder Executivo, dizendo que, olha, ninguém faz nada por Araçatuba, ninguém vê nada, isso está uma bagunça, etc, etc. Então, eu gostaria, senhor presidente, que vamos, talvez, aí, Vossa Excelência possa convocar mais outras reuniões e, acima de tudo, solicitar, talvez, mais que solicitar, não é requerer, é solicitar para todas aquelas entidades que nós enviamos o convite, pedindo por que não compareceu, né? Sabe por quê? Senão, talvez, desculpe, talvez que eu esteja sendo um pouco contundente, mas se nós fizermos uma nova convocação, talvez também não vai acontecer mais nada, não é verdade? E hoje estamos vendo que a presença marcante
é todo daquele do Executivo Municipal, nas pessoas de que Vossa Excelência já se referiu, que está mais do que nunca sofrendo, vamos dizer, sofrendo entre aspas, está vivenciando no dia a dia as dificuldades para que possa nortear as atividades do nosso município. Então, a priori, senhor presidente, vereador Edival, eu tenho que dizer o seguinte, que vamos fazer outras audiências, vamos solicitar, talvez, além de enviar o convite, alguma coisa, pedir não digo explicações, porque não dou não comparecimento, porque se nós aprovarmos esse código da forma que está, sem aquela sugestão, talvez alguém amanhã reclame, né? E agora, nesse mundo atual, democracia que vive no nosso país, plenamente, se prega muito a participação popular, não é isso? Orçamento não é participativo, a lei que a Câmara elabora não tem participação popular, mas quando nós estamos solicitando essa participação é que está havendo um pouco de falta de sintonia, não digo de sintonia, de colaboração dessas entidades que nós estamos enviando. Desculpe se não sei se estou sendo muito contundente, mas é uma forma de viabilizar essa comissão que estamos participando. É o que tenho que dizer nesse momento. Agradecer ao vereador Nilo pelas palavras e também dizer que o vereador, ele não tem, a Câmara de Vereadores não tem condições de dominar todos os assuntos. O vereador, ele não tem como dominar todos os assuntos do município na área de saúde, de indústria, de comércio. Infelizmente, nós convocamos a audiência pública, convidamos, para quê? Para ouvir a opinião e para aprender. Agora, infelizmente, é o que o vereador Nilo disse aqui. Nós temos pessoas amanhã que vão dizer que o Poder Legislativo, o Poder Executivo, não convidou, aprovaram, mandaram dessa maneira e nós não fomos comunicados. Então, o vereador Nilo disse aqui, vamos convocar outras audiências? Vamos. Porque esse código, provavelmente, a primeira discussão dele vai ser no início de agosto. Acho que no início de setembro, porque a comissão tem 30 dias para receber as emendas dos vereadores e, em seguida, o projeto entra para a primeira discussão. Depois nós temos mais 30 dias. Provavelmente, até outubro, nós vamos ter que fazer mais uma ou duas audiências. Agora, eu queria agradecer aqui todos os funcionários do município que trabalharam efetivamente nesse código. E eu gostaria de convidar a doutora Maria Roça disposto para fazer algum comentário, se você tem alguma coisa para falar sobre isso ou não, alguma emenda, alguma sugestão. Desculpa, o vereador Tadamo quer falar alguma coisa também. Desculpa, vereador. Apenas eu gostaria de lembrar o nobre colega presidente dessa comissão que o prazo regimental dos vereadores para que se apresentem as emendas é dia 12 de junho agora. Então, exatamente, a primeira discussão. Então, para que não fique tumultuado, não fique truncada essa questão, eu gostaria que o novo presidente dessa comissão, na próxima sessão ordinária, segunda-feira, solicitasse, junto à presidência desta casa, que colocasse junto ao plenário, para que a gente pudesse prorrogar esse prazo. Eu acho que nós poderíamos pedir mais 30 dias aí, de prazo, para que os senhores vereadores pudessem apresentar as emendas. Dentro desse prazo, eu acho que seria interessante, porque nós já teríamos ouvido uma grande parte da população, das entidades, e aí eu acho que seria interessante, né? Já desde a primeira discussão, nós discutimos, né? Alguns pontos polêmicos e para que a gente possa aperfeiçoar esse projeto aqui. Então, na próxima segunda-feira, solicitaria que Vossa Excelência colocasse junto ao plenário essa prorrogação desse prazo, né? Porque é um prazo regimental, e se o plenário aprovando essa prorrogação, automaticamente nós teríamos um prazo maior para se discutir este assunto.
Eu acho que a comissão, né, nós vamos requerer ao presidente da casa para que ele submeta essa aprovação ao plenário. E como o senhor disse, é regimental, mas o plenário é soberano para decidir sobre esses assuntos. E também, vereador Tadami, poderia, nesse tempo aí, o prefeito poderia já mandar também o plano diretor para essa casa, para a gente ir estudando os dois junto, o código de obras e edificações, para que nós possamos estudando os dois, porque eles estão praticamente um ligado ao outro. E seria muito bom, o Toninho Mungo disse aqui, praticamente está pronto, né, Toninho? E nós gostaríamos, o Código de Obras, para que mandasse urgente para essa casa, para que nós pudéssemos ir estudando os dois juntos. Doutora, quer fazer alguma... Hoje não, na próxima audiência? Toninho. O Galdino. O vereador Gilberto Motovani. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. A gente fica meio indignado, né, porque Vossa Excelência mandou 250 convites e, pelo que eu vejo aqui, pouquíssimas pessoas veio. E se tratando de um projeto tão importante como o Código de Postura, onde eu tenho certeza que muitas empresas, sindicatos, vai sofrer aqui com penalidades, né? E, o que tem que ser feito aqui é eles virem dar essas sugestões. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, fazer uma sugestão a Vossa Excelência que, se for possível, marcar uma nova audiência pública e num horário assim, sei lá, num horário noturno, né, que onde as pessoas possam, para ver se a gente, às vezes a pessoa está trabalhando, tem compromisso, então, para ver se não foi esse o motivo maior. Mas a gente sabe que a gente vê aí na cidade muitas empresas que exploram aí o solo público com propaganda, isso deveria estar presente, o pessoal do sindicato, da zona rural, já que mexe com todo esse contexto. E eu vou apresentar aqui 15 a 20 emendas, eu queria ter as sugestões também dessas entidades. Muito obrigado, senhor presidente. A sugestão do vereador é que nós, uma próxima audiência, podemos fazer numa sexta-feira à noite ou num sábado à tarde. O Almir, queria falar alguma coisa, Almir? Próxima. Luiz Antônio. Itamar. Ana Cláudia. Nós agradecemos e entendemos que a participação da vigilância sanitária é muito importante nessa questão. E vamos aguardar as sugestões, sim. Doutor Morgado, quer falar alguma coisa? Era isso aí? Como nós provavelmente vamos ter mais umas 2 ou 3 audiências públicas, eu queria franquear agora a palavra para as pessoas presentes, se alguém tem alguma proposta sobre Código de Postura. Estou vendo aqui os proprietários de postos de gasolina, o Edson. Gostaria de convidar o Edson. O Edson, né, o presidente da APAR, da Associação dos Postos de Gasolina, tem sugestões, né, Edson? Boa tarde, né,
a mesa aí do condutora dos trabalhos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Está o Lalúcio aqui comigo, o Lalúcio é o presidente do Sincopetro, né? E nós viemos junto para mostrar a decisão, assim, o interesse da categoria, né? A gente teve a oportunidade de receber ver a parte do Código de Postura, né? Que acho que dessa vez o Executivo contemplou algumas coisas lá, como você já disse, né? Na nossa área. E a gente fez apenas 2 contribuiçãozinhas aqui, que nós achamos importante, né? Uma delas é a questão a gente tinha feito uma sugestão há tempos atrás, mas isso não está no Código de Postura. Existe aquela testeira mínima. A gente está no Código de Postura hoje que o posto tem que ser de esquina, que nós achamos importante, porque o posto de meio de quadra hoje já está, né, já não se faz mais, então já era bom eliminar isso. E uma testada de 40 metros para ficar um bom acesso de entrada e de saída, está no Código de Postura, né? E a gente colocou também a área, a gente está sugerindo que tem uma área mínima de terreno, certo? A gente está sugerindo 1.200 metros quadrados. Por quê? Para poder fazer manobra, não só dos veículos, mas também dos veículos de descarga, como carreta, bitrem, inclusive, que alguns postos recebem, né? Então, ter uma certa área, um pouco, determinar essa área. E a gente tem uma preocupação, embora está na lei, mas a gente tem uma preocupação que é a questão do super e hipermercado, que não é só uma preocupação de posto de gasolina, mas do pequeno comércio, né? Qual que é essa preocupação? Infelizmente, nós estamos com um problema sério na parte do ICMS. Isso já vem há alguns anos e tem se agravado, tá? Não sei se eu não vou me alongar não, mas eu vou dar um exemplo assim que ocorreu essa semana, tá? Em maio, o governo do estado está em todos os jornais. Houve uma queda de arrecadação de 18,5% do ICMS do governo do estado agora em maio. Isso comparado com maio do ano anterior. É uma perda bastante grande para o governo, né? E o combustível então, porque, obviamente, né? Porque, da mesma forma, uma parte do ICMS é repassada também para o município, né, Edivaldo? Bom, então, a gasolina, o caso específico da gasolina, é 25% do ICMS da gasolina. E ela é em cima de uma pauta. Então, o governo do estado, essa semana, ele alterou a pauta. Então, a pauta anterior era, acho que era 2,09, agora foi para 2,15, 2,16. Então, houve uma alteração, ele subiu. Tá? Então, o que o governo do estado faz? Como o imposto é recolhido lá em Paulínia, não é nem nós que pagamos, já é pago pela própria Petrobras, não é nem a distribuidora mais, é a refinaria que paga. Então, praticamente não há sonegação, porque a Petrobras paga. Ele aumenta a pauta e só nessa elevação da pauta, sem ninguém perceber, ele aumentou 3 centavos e meio cada litro de gasolina, o preço do litro de gasolina. E o governo do estado vai arrecadar no estado inteiro 3 centavos e meio sobre cada litro de gasolina, o que dá uma arrecadação suplementar bastante grande, certo? Considerando todo o combustível vendido no estado de São Paulo. Então, como é que isso se reflete no que nós, aqui na questão do Código de Postura? Essa distorção está levando os hipermercados e agora os supermercados a fazerem imposto de gasolina. Por quê? Ele pega esse crédito que ele fica, a maior, que é um crédito considerável, e abate no que ele tem a pagar nos outros. E com isso vem a prejudicar não só o posto, mas vem prejudicar todo o pequeno comércio, mercearia, açougue, e o município perde a arrecadação com isso, né? Então, embora na lei aí está 100 metros de distância, mas como tem alguns casos, por exemplo, está se fazendo aí o Arabi, ali entre Araçatuba e Birigui, que parece que vai ter um posto, né? Pode amanhã depois vir um hipermercado para Araçatuba, a gente está pedindo para essa distância, no caso principalmente do supermercado, para que ela seja ampliada. Ou seja, para que não haja posto de gasolina junto com o supermercado, porque isso aí seria o fim do pequeno comércio, não só de combustível, mas também vai atingir açougue, padaria, mercearia, quitanda, tudo aquilo que o hipermercado, que é o que está ocorrendo em outros locais do país.
Para ter uma ideia da gravidade disso, na França, por exemplo, a legislação, o hipermercado ele precisa estar a uma certa distância da cidade para não prejudicar o pequeno comércio da cidade. Né? Me parece que é 14 quilômetros. Então, isso porque lá já ocorreu há mais tempo do que aqui, e talvez no Brasil também vai se chegar a uma situação dessa. Então, nós fizemos 2 pequenas sugestões e a gente gostaria de encaminhar para a comissão, né? E eu gostaria de parabenizar a comissão por esse trabalho aí, que não é fácil realmente o pessoal participar, é difícil, né? Mas tem que persistir, né? A gente também, quando faz reunião, é difícil o pessoal vir, tem que... É difícil. Tá bom, Edson. Nós agradecemos a participação de vocês e dizer o seguinte, nós estamos aí revoltados também com as palavras do presidente da República, dizendo que os donos de postos de gasolina são malandros. Eu acho que malandros são eles e o próprio governo, que você acabou de dizer que o combustível está abaixando os preços e ele sobe a pauta. Quer dizer, quem que é o malandro nessa história? O que é isso? Não vende combustível, não vende tributo. A gasolina custa 63 centavos. 63, o Brasil exporta a gasolina a 63 centavos. Mas Edson, será que não seria também um pouco a falha dos revendedores para explicar para o povo? Porque o povo acha que vocês é que são os bandidos da história, não é verdade? Até o senhor presidente da República está chamando vocês de bandidos e já pensou em Zé Povinho. Zé Povinho acha que vocês são os vilões da história. É verdade. Esse negócio de pauta tem que ser explicado com mais, em termo popular, porque ninguém entende o que é pauta, certo? Porque vocês têm que falar, a pauta aumentou no Estado, então, mas a Petrobras diminuiu, mas o imposto não diminuiu. Pelo contrário, pelo que você está me falando, parece-me que aumentou. Aumentou. Pauta, não é verdade? Então, tudo isso eu acho que não está chegando perante a população para dizer quem é quem na história de tudo isso. Com certeza. Nós fizemos até um artigo, saiu domingo na Folha da Região, um artigo sobre isso. Eu li. Mas não é difícil atingir, né? Eu preciso até um dia talvez pedir aí, o Tadami já sugeriu a gente pedir a Tribuna Livre para falar sobre isso. Mas só para, assim, já que você tocou no assunto, né, Lilo? A gasolina, ela está a 63 centavos hoje na refinaria. Nós exportamos, porque sobra. Nós exportamos gasolina e importamos diesel, né? O governo para exportar, ele precisa exportar a nível do mercado internacional, senão não consegue exportar. E hoje, sobre o litro da gasolina, 54 centavos é o imposto federal, que é a CID, e o ICMS dá quase 60 centavos. Então, só aí nós temos R$1 e tanto de imposto. É mais caro o imposto do que o preço do produto, lucro, frete, tudo isso somado. Então, realmente, nós vendemos quase que tributo, mais tributo do que produto. Então, por isso o impacto é grande. E quando o presidente da República, o negócio do malandro, quando ele fala, a gasolina desceu 10%, tudo bem. O desconto de 10% foi na refinaria. Esse 10% é sobre o preço da gasolina, sem transporte, sem imposto. Quando chega no posto, o seu imposto não baixou, a pauta não baixou, o transporte não baixou, eu só posso repassar aqueles 10% da refinaria, que é 7 centavos. Eu não posso repassar 10% sobre o preço que está na bomba. Então, isso não fica claro para a população. E a gente acaba sendo prejudicado porque a gente é parte visível da cadeia. Só que a Petrobras teve, no primeiro trimestre desse ano, um lucro de 5 bilhões e 500 milhões de reais, que foi 540% superior ao primeiro trimestre do ano passado. E isso não está sendo dito. Isso é trimestre. Trimestre. 540% de lucro a mais do que teve no primeiro trimestre de 2002. É muita coisa. Então, se alguém tem gordura, é ali. Eu vi a matéria que vocês colocaram na Folha da Região, dizendo que a Petrobras, o custo do barril de petróleo é R$9. 9 dólares o barril. E eles vendem a 30. 30 dólares o barril. 300... eles estão limpando a cara deles mesmo. Exatamente. Tá bom. Obrigado, doutor. Mais alguém? Almir? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu queria deixar registrado, eu participei na elaboração desse código, principalmente no capítulo de propaganda e publicidade.
E eu gostaria de deixar registrado, como o senhor mesmo fez, que é um assunto polêmico e que, por se tratar de um assunto polêmico, na época, nós tomamos o cuidado de procurar não proibir nada, e sim, de alguma maneira, vir regulamentar as coisas. E tomando esse cuidado, nós promovemos uma reunião onde foi convocado 32 empresas de propaganda e publicidade do município, onde todas elas estiveram presentes, tem uma ata de presença feita na época, onde todas elas receberam, depois dessa reunião, uma cópia do capítulo que trata esse assunto, onde foi enviado pedindo a eles que fizessem sugestões para o novo código. E todos devolveram ciente e sem nenhuma sugestão. Então, é um assunto polêmico, porém, eu acho que faz necessário registrar que todos foram consultados e eu hoje não estou vendo nenhum deles aqui. Talvez um dos motivos seja esse, que nós já fizemos uma discussão prévia lá atrás sobre o assunto. Eu agradeço, né? Eu estou vendo aí a tua revolta com relação a isso. Você convidou 32 empresários na época de propaganda. Não, na época. Para dar opinião sobre a questão. Isso. Agora, eles não têm direito amanhã, se eles não comparecerem às próximas reuniões e audiências que for feita por essa comissão nessa casa, nós vamos questionar, eles não vão ter direito nenhum de reclamar com relação ao que essa casa aprovar. Como eu já disse aqui, o vereador, ele tem que ter subsídio, ele está aqui aprendendo, ele não tem condições de dominar tudo e em todas as áreas. Nós estamos aqui, nós temos que ouvir a sociedade, ouvir as partes interessadas, por isso que nós, às vezes, convidamos, ou às vezes até convocamos algum secretário, mas é para tomar a decisão correta. Inclusive, na época, a iniciativa dessa reunião foi justamente porque nós queríamos ter a menor margem de erro possível e evitar discussões que poderiam ser feitas antes da elaboração desse projeto. Então, eu não estou dizendo que todos foram convidados, porque pode ter escapado a alguns, mas eu acho que é a nova oportunidade agora deles comparecerem, até porque entre a época que foi feita essa reunião e hoje, já existe um certo tempo, e esse mercado é um mercado que tem uma dinâmica e se muda muito rápido, né? Com novos veículos, novas formas de propaganda. Então, talvez ainda é possível que alguém venha com sugestão, mas é importante que eles entendam que a presença deles hoje seria importante para, de uma vez por todas, tirar alguma dúvida que ainda ficou ou alguma sugestão que pudesse dar, né? Acho que é importante que esse assunto é polêmico, porém já foi tomado um cuidado preventivo, né? Eu agradeço, Robert, e até gostaria, você tem isso tudo registrado em ata? Eu tenho. Eu até gostaria de uma cópia, se você pudesse fornecer para essa comissão, para a Câmara. Com certeza eu vou providenciar. E nenhum desses, por empresários, ofereceram sugestões? Não veio. Então, tá certo. Eu acho e tenho certeza que vai ser uma das grandes polêmicas desse novo código, vai ser a área de propaganda e publicidade. Esse vai ser um polêmico. Porque hoje é muito dinâmico esse mercado, né? Para as empresas poderem vender, tem que ter o seu produto em exposição. Por um outro lado, o público também tem que ser preservado de não ter um excesso em cima disso. E nós temos que encontrar o equilíbrio, né? Para que as coisas aconteçam. Só isso. Obrigado. Nós gostaríamos de ouvir sugestões
o pessoal da fiscalização da prefeitura sobre uma nova data, quando seria à noite, à tarde, ou num sábado. Agora, para a população participar, os vereadores estão dizendo aqui que seria melhor à noite. Não dá motivo de dizer que o horário é inadequado. Fizemos durante o dia, não vieram. Se à noite não vieram, culpa não é nossa. Se fizermos dia outra vez, falam, não, fizeram mesmo o horário inadequado. Tá bom. Então vamos marcar uma data mais adequada e depois comunicamos. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Nós, o pessoal da Vigilância tem algumas sugestões que vai apresentar para essa comissão. O pessoal da Postura também tem algumas sugestões. Nós recebemos aqui algumas sugestões dos postos de gasolina dos empresários. E espero que as partes, as pessoas interessadas, comecem a mandar sugestões. Agora, nós vamos ter aí praticamente 90 dias para votar esse projeto em segunda discussão. O vereador Adão fez uma proposta aqui para que se adie as emendas, quer dizer, adiando as emendas, nós vamos votar esse código em segunda discussão praticamente só no mês de outubro. Vai dar tempo de novas audiências e de novas sugestões. Gente, eu queria agradecer a todos e lamentar que algumas empresários e partes que têm interesse nesse código não tenham comparecido. Obrigado a todos e uma boa tarde.